Existe um método elementar para que você se desenvolva como um bom gestor e administrador. Você sabe que método é esse? É copiando os grandes líderes e gestores da nossa história. Simples assim. Eu faço isso com frequência. Procuro ler, estudar, pesquisar, entender um pouco mais da vida deles e do desempenho desses gestores para que eu aprenda com eles e use esse aprendizado na minha empresa. Mas tem uma dica em relação a isso, que é você precisa se identificar com eles. Não adianta apenas eles serem muito bons como gestores. É necessário também haver uma conexão para que você consiga aprender mais, ter melhor benefício do aprendizado. Por exemplo, eu tenho uma afeição muito grande por Bill Gates, da Microsoft, e por Steve Jobs, da Apple, que não está mais entre nós. E eles falam em dois grandes segredos que os gestores e os líderes têm. E neste vídeo nós vamos saber que lições são essas e como é que você pode usar isso em seu benefício, como gestor e administrador. Eu sou o Tederaldo e este é mais um conteúdo sobre as 11 fragilidades e riscos. E hoje nós vamos falar da fragilidade do gestor. E a primeira grande lição deles é que o gestor, o administrador, quando ele é um bom administrador, ele precisa ser um visionário. E um visionário sem limites, sem qualquer barreira. Ou seja, precisa ser, para você ser um bom administrador, você precisa sonhar longe, enxergar um estágio que a sua empresa vai alcançar, onde poucas pessoas conseguem imaginar. Essa é uma grande característica do gestor, ser um visionário. E com isso, ele vai enfrentar uma série de restrições e resistências das pessoas. Porque elas vão dizer, isso não funciona, essa ideia é muito louca, a empresa nunca vai conseguir isso, ou as pessoas não vão comprar essa ideia lá na frente. Ou seja, vai ter várias pessoas que vão ser contra as ideias dele. Mas se o gestor for muito bom administrador, dizem Bill Gates e Steve Jobs, eles vão se manter firmes com uma rocha nas ideias dele. E vai entrar em ação uma outra qualidade deles, que é uma capacidade muito grande de comunicação, para que eles expliquem com clareza, de maneira cristalina, qual é a ideia deles em relação ao futuro da empresa, essa visão que eles estão tendo, para que as outras pessoas comprem a briga e trabalhem junto com eles, porque eles sabem que sozinhos não vão conseguir ir muito longe. Você consegue ver alguém mais visionário do que o Steve Jobs, por exemplo, que colocou na cabeça que ia criar os equipamentos como a Apple criou, o iPhone, o iPad e o Macintosh, computadores, tecnologias assim, extremamente inovadores na época, era uma ideia muito louca. E mais, são tecnologias fechadas, que não conversam muito com outras tecnologias. Ou seja, uma ideia assim completamente visionária naquela ocasião. Mas ele foi em frente e até hoje a Apple não consegue ser ainda equiparada ou ultrapassada por outras companhias. Então esse é um bom exemplo. Steve Jobs realmente é um bom exemplo de um visionário. E a segunda grande lição, o segundo segredo dos líderes e administradores muito bons, é que eles decidem mais a longo prazo do que a curto prazo. Claro, como é que eles vão conseguir alcançar essa visão lá no futuro que eles estão tendo, se eles não decidirem mais a longo prazo? Isso aí não faria sentido ser de outra maneira. Eles têm que decidir mais a longo prazo. Claro que você também tem que decidir a curto prazo o tempo inteiro, porque sua empresa está rodando, ela está funcionando, não está parada. Porém, se você estiver durante muito tempo apagando incêndio, resolvendo questões mais emergenciais, acenda uma luz vermelha, porque tem alguma coisa errada na sua empresa. Nenhuma empresa se sustenta com decisões que não sejam mais a longo prazo, médio prazo também, mas mais a longo prazo. E longo prazo é aquilo que vai ter um efeito só daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos e às vezes até mais do que isso. Essa é uma decisão realmente de longo prazo. Você pega o caso agora do Bill Gates. Vocês devem saber que ele se afastou já tem alguns anos da presidência da Microsoft, da execução do dia a dia da Microsoft, ele agora se dedica à filantropia. E sem desmerecer que Bill Gates seja uma pessoa boa, que ele realmente tem um interesse genuíno pelas pessoas, mas a visão dele de mais longo prazo também, de decisão de longo prazo, é que a Microsoft ela só vai conseguir vender muito mais os produtos dela se ela ajudar os países que são mais pobres, subdesenvolvidos, a se desenvolverem. Então o Bill Gates ele investe muito, porque ele é um bilionário, em programas de saúde, educação, segurança para os países mais pobres, subdesenvolvidos,
para que eles se desenvolvam, consigam atingir um nível de riqueza maior, as pessoas também progridam e com isso elas consigam, tanto as pessoas quanto as empresas desse país, comprarem mais tecnologia e com isso a Microsoft cresce, amplia o negócio dela. Ou seja, é uma visão também de extremo longo prazo, porque imagine quanto tempo vai levar para que essa mudança aconteça. Uma geração, 2 gerações, ora, 50 anos, porque cada geração tem 25 anos aproximadamente. Então é muito tempo, é uma decisão de extremo longo prazo. Eu não consigo imaginar uma decisão de mais longo prazo tratando-se de uma empresa do que essa. Realmente é pensar longe. Então é isso, são líderes que realmente a gente aprende muito com eles. Como eu disse no início, eu aprendo demais com esses líderes. Não quer dizer que porque eles têm uma empresa muito maior do que a minha, infinitamente maior, eu não devo aprender com eles. Muito pelo contrário, nós temos que copiar o exemplo, é isso mesmo, dos grandes líderes, das grandes empresas, porque são elas que sabem como conduzir melhor e por isso que elas são grandes, por isso que elas estão lá nesse ponto. Ok? Então era isso, eu agradeço a atenção, invista nessa direção que você realmente consegue controlar melhor a fragilidade do gestor. É uma atividade muito simples de fazer, é só estudar um pouco mais sobre a vida deles e aprender com isso. Peço que deixem um feedback se gostaram ou não desse vídeo. Assinem também meu canal do YouTube para que vocês recebam os conteúdos em primeira mão. Dê um like lá na minha página do Facebook. Eu também escrevi um livro que explica com detalhes 11 fragilidades e riscos que as empresas têm. Hoje nós falamos de uma fragilidade, que é a fragilidade do gestor, mas existem 10 outras também muito perigosas. Se você tiver interesse de se aprofundar mais sobre esse assunto, para proteger o seu negócio, eu deixo aqui o link para que você consiga acessar o meu livro. Muito sucesso e até o próximo vídeo.